Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar começando agora, hoje, o programa semanal, programa da revista Aquarista Júnior, programa número 64. Hoje é dia 7 de outubro de 2019 e é um prazer, está sendo um prazer muito grande. Se você é um cara que gosta de conhecer detalhes, histórias, coisas, fatos que foram acontecendo na história do aquarismo, porque a ideia do programa é justamente esse, contar o quê? A história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a ótica, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior foi fazendo para agradar você e agradar todo o mercado, toda a cadeia, vamos dizer, de adeptos desse interessantíssimo hobby que é o aquarismo, onde a gente, sem querer, sem perceber, acaba se envolvendo com várias formas de ciência, várias formas de conhecimento, várias formas de respeito pela vida, e vai o quê? Em casa, tentando montar em casa um aquário totalmente aconchegante para os peixes. E como que você mantém um ambiente aconchegante? Conhecendo as regras, conhecendo os conceitos, conhecendo as dicas, conhecendo tudo aquilo que a gente ao longo do ano foi formulando, foi fazendo, foi divulgando, foi publicando, para que o aquarismo tornasse hoje um hobby muito mais tranquilo, mais fácil do ponto de vista de prática, né? Então, devagarzinho, a gente foi fazendo coisas, tudo foi acompanhando as pessoas, acompanhando os criadores, acompanhando a evolução das indústrias, acompanhando a evolução daquelas pessoas empenhadas em criar receitas vamos dizer, de rações, entendeu? Então o que acontece? Todo mundo com a dedicação extrema de ajudar o aquarista. Então muita gente ajudou o aquarismo brasileiro esses anos todos, muitas pessoas participaram da história do aquarismo esse ano todo, e a gente está com essa ideia de realmente tentar contar justamente essa coisinha da história do aquarismo brasileiro, tá legal? Então eu puxo sempre, como que eu faço? Se você quiser acompanhar a história, é só rever os capítulos, vamos dizer, os programas anteriores, que a gente está falando ano após ano. Só para você ter uma ideia, hoje nós estamos começando o ano de 1996. Entendeu? Um ano que foi marcado por algumas atividades que a gente foi desenvolvendo, algumas coisas que a gente foi fortalecendo, para justamente essa ideia de ajudar a tropa. Entendeu? Então eu queria mostrar, separei alguns detalhes da época, né? Porque a ideia do programa é esse. Eu vou puxando nos arquivos, nas pastas, nas memórias, nas fotografias, no acervo aqui que eu tenho na biblioteca. Tudo aquilo que eu tenho, vamos dizer, de fatos, de coisas, e devagarzinho estou apresentando aqui na programação, tá legal? Eu queria mostrar a revista número 48. Olha a capinha dela que bacana. Tá vendo? Peixe-espada, já na época um espada-lira, entendeu? Então o que acontece? Puxa vida, na revista número 48, folheando as revistas tal, porque é bacana porque a gente vai folheando as revistas mais antigas, vai vendo o que foi publicando, vai vendo que na época era novidades. Então eu separei algumas coisinhas aqui que vale a pena destacar. Página 7. Lembra que eu falei nos programas anteriores? A revista sempre teve, desde os primeiros números, uma seção, uma coluna chamada Vitrine da Indústria, que era uma espécie de uma vitrine, o nome é esse mesmo, justamente para apresentar produtos da indústria nacional. Depois vieram os produtos internacionais, aquela coisa toda, né? Mas a ideia o que era? Mostrar detalhes, mostrar coisas, mostrar ideias de lançamentos, mostrar características de algum produto, porque a gente sempre achou que o bacana do aquarista é procurar usar, né, o produto certo, na hora certa, no momento certo e para a aplicação certa. Então, tudo que você pode pensar assim, você vai aplicar na certeza de ele ser bem, vamos dizer, bem utilizável no aquário. Porque não adianta nada você ter um produto que ele é utilizado no aquário e de benefício para o aquário acaba estando ou subdimensionado ou superdimensionado, né? Então, realmente, a gente precisava, né, na época. E eu, como projetista, né, que sempre pensei em criar a revista e pensar na revista como um projeto, na época nós lançamos uma ideia. Página 7, a seção vitrine da indústria, a gente começou a divulgar um pouco mais forte a ideia dos testes Aquarista Júnior. Então a gente pediu, envia-nos seus produtos
para a nossa utilização e teste. Teremos um maior prazer em analisá-lo para você. Disponha desse serviço especial Aquarista Júnior. Por quê? Porque nós temos, né, até hoje tinha o Centro Cultural Aquarista Júnior, um acervo de aquários. Então, o que acontece? A gente recebia o produto, olhava para ele, fazia alguns dados, anotava alguns dados e colocava para usar, entendeu? Nas diversas formas de utilização e ia deixando, vamos dizer, ele funcionando. E, periodicamente, dava, ou dá, né, até hoje, o feedback, aquela coisa de relatório, para o produtor ou para aquela pessoa que mandou a amostra para nós, entendeu? Tem produtos, para ser verdade, que até hoje eles funcionam, entendeu? Então o que acontece? É porque eu trabalhei numa época numa empresa metalúrgica e nós fazíamos amortecedores para automóvel. E eu fui de uma sessão chamada Engenharia de Máquinas, que a gente projetava, já falei isso em programas anteriores, né? Projetava máquinas para a nossa empresa, entendeu? E existia uma máquina que eu fiz um projeto que era justamente era um tipo de uma mola, né, um tipo de um amortecedor, que a máquina ficava abrindo e fechando o amortecedor, abrindo e fechando. Então o que acontece? A nossa empresa fabricava o amortecedor, punha na máquina de teste, o amortecedor ia funcionando, tantos ciclos lá, e ao final, e ficava lá até quebrar. Quando quebrava, apresentava para o fabricante, para a montadora, né? No caso, os clientes eram Volkswagen, Mercedes, Scania, GM, Fiat. Então, o que acontece? Apresentava os relatórios dizendo qual foi, vamos dizer, a quantidade de ciclos que aquele determinado equipamento aguentou na máquina de teste. E quando a gente pensou em puxar para o aquarismo, né, que eu falei, muitas ideias da indústria, eu acabei puxando para o aquarismo, a gente achou interessante o quê? A revista Aquarista Júnior quer ser uma parceira dos fabricantes, dos distribuidores, dos lojistas, dos atacadistas e também dos aquaristas, porque você acabando fazendo isso ajuda todo mundo. Um produto bem avaliado, no caso, é um sinal verde para o aquarista, entendeu? E a gente, o que acontece? A gente, na época, 96, né? Olha que bacana, cara. Nós estávamos mexendo com testes, com utilizações de lâmpadas disponíveis no mercado, que eram lâmpadas fluorescentes, que estavam começando a chegar em maior quantidade, maior diversidade, entendeu? Balcão de testes para bombas submersas e compressores, porque também as bombas submersas estavam começando a pipocar aquela coisa de novas vazões, entendeu? Eu lembro até uma época que a gente, na própria revista, colocou a ideia do fabricante de bombas submersas produzir bombas submersas de vazões mais baixas para aquários menores. E você vê que ao longo dos anos seguintes, bombas submersas pequenas começaram a ser lançadas, né? Entendeu? A gente também falava também aquecedores, né? Existiu, acho que o menor aquecedor que tinha era de 5 watts na época, né? Então a gente também sugeriu que alguns fabricantes, ou sugeriu para os fabricantes, que fizessem aquecedores pequenininhos, 1 watt e meio, justamente para aquários pequenininhos, aquários de beta, aquela coisa. Você vê que anos depois também fizeram. E a vitrine da indústria é o informe técnico, a gente colocou aqui prático. Queremos colaborar com o fortalecimento da indústria nacional, na época, né, porque só tinha essa coisa de produtos mais nacionais, né? E analisar os produtos importados que têm chegado ao alcance dos aquaristas nos últimos anos. Aquilo que eu falei nos programas anteriores, quando foi no comecinho da década de 90, a importação começou a ser mais facilitada no Brasil e aí começaram a chegar uma diversidade muito grande de produtos. E aqui eu coloquei algumas coisas que é o que nós analisamos, ou testamos, no caso, num bom produto. Sua eficiência. Então, se o camarada fala, poxa, a bomba submersa, ela, vamos dizer, ela produz 500 litros por hora. A gente tentava verificar essa eficiência. Seu aspecto visual, que é sua beleza, porque o aspecto visual é atrativo comercialmente, né? A sua cor, entendeu? Às vezes a coloração do produto, o enfeite, aquela coisa toda, tem tudo a ver com a, vamos dizer, com a aceitabilidade, né, dos aquaristas. A sua embalagem, olha só, isso aí é antes do Código de Defesa do Consumidor. A sua embalagem se possui um visual comercial ideal. E se existem boas informações técnicas na caixa do produto ou num folheto informativo. Isso a gente fazia questão
de indicar ou sugerir, né? Então, o que acontece? A gente fala, puxa vida, coloca tudo que é de informação na caixinha do produto ou no informativo, para o aquarista, na hora que receber, ele ter um manualzinho legal de utilização, de montagem, de colocação no aquário, de eventual reparo que ele tenha que fazer, entendeu? Olha, se o produto é inovador, a gente também colocar. Se é de fácil manuseio, a gente sempre fala que todo produto de aquarismo, ele tem normalmente um manuseio simples, entendeu? Normalmente ele é desmontável, é encaixado peças, aquela coisa, nunca tem muito parafuso. Então, devagarzinho, quando você tem um produto, é bacana, vamos dizer, você comprou um filtro externo, por exemplo. É bom que você coloque ele numa mesa, antes até de colocar no aquário. E realmente veja as peças que ele tem, vai desmontando ele devagarzinho, vai olhando as peças que ele possui, até para você entender melhor a funcionalidade dele. Depois, vai devagar, né? Senão você desmonta e depois não sabe montar. Vai devagarzinho, desmonta, pá, 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 depois monta. Para quê? Para você saber cada parte que ele possui e para ficar na memória aquela coisa de um eventual, vamos dizer, um eventual problema que ele possa dar, você sabe até como desmontar ele, entendeu? Então, se possui funcionalidade simples, o ideal é que qualquer criança possa adaptá-lo no aquário. Então, que ele tenha uma colocação no aquário, uma montagem no aquário, simples, entendeu? Se você puder fazer desse sentido, é bacana. Se é um produto prático, se é de fácil manutenção, se possui peças de reposição à venda nas lojas do ramo. Então, às vezes, a pessoa tem uma na época era isso, vamos dizer, tem um compressor de ar. Então o que que quebra mais, o que que dá mais problema? Às vezes a membrana, né, vamos dizer, a de borrachinha lá, entendeu? Então, opa, procura manter no estoque da fábrica peças de reposição que você possa até oferecer para as lojas para efetuarem um conserto de uma bomba, aquela coisa. Hoje está meio fora de moda esse negócio de consertar, né? Você vê que a turma compra um novo lá e acabou, joga o velho fora. Mas antes era muito comum você consertar vamos dizer, um filtro com um defeito, alguma coisa, entendeu? Tanto que a gente sempre fala aquela história, às vezes tem um filtro quebrado, dois filtros quebrados, três filtros quebrados. Se quebrar um quarto filtro, mesmo igual, né? Às vezes a peça de um, de outro, vai encaixando, você consegue fazer ele refuncionar só com, tendo peças de, vamos dizer, de reposição, esse tipo de coisa, né? Papapi, papapá. Se é um produto durável, isso é aquilo que eu te falei, a gente colocava para funcionar e ficava até o talo. Se possui garantia de fábrica, olha só, antes do Código de Defesa do Consumidor, a gente fala, puxa, ô fabricante, você precisa dar uma garantia, entendeu? Principalmente essas garantias de funcionabilidade, né? Não de quebrar, bateu, quebrou, aquela coisa não. Mas se o produto deu defeito, nem discute, troca e acabou. Se possui em sua embalagem um telefone à disposição do usuário para esclarecimentos futuros, de novo, antes dessa coisa, nem existia essa coisa de código de defesa do consumidor que indicava a necessidade de colocar nos produtos assim, 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 prazo de validade, essas coisas. A gente já defendia essas ideias, o quê? Para que o que, que acontece? Um telefone à disposição, que hoje as empresas chamam de SAC, né? É Serviço de Atendimento ao Consumidor, pudesse ficar atento. E normalmente, ramo do aquarismo, né? Normalmente o telefone era da fábrica, então às vezes o usuário conversar com o próprio proprietário da fábrica. Então, quer dizer, pequenos esclarecimentos você acabava tendo ao vivo, assim, direto conversando com o pessoal. E se possui um desempenho satisfatório conforme a indicação do fabricante, entendeu? Então, se o fabricante dá algumas indicações no folhetinho, a gente verificava se aquelas indicações na prática funcionaram. Então, cada produto é instalado no nosso aquário. Ao longo do tempo, vamos analisando sua performance e o período ideal para analisar muito bem um produto é mais ou menos a gente pedir uns 6 meses. Alguns iam deixando direto, tanto que a gente foi colecionando bombas, filtros, equipamentos ao longo dos anos, justamente com essas doações de peças. E, vamos dizer, sigilosamente elaborávamos, até hoje, né? Relatórios e apresentávamos para os fabricantes, os importadores, aquela coisa, para eles terem uma ideia de como estava indo o andamento das pesquisas, das análises, aquela coisa. A turma ficava muito contente, a gente ficava muito contente também e observava na prática, entendeu? Quer dizer, testes tipicamente práticos. Analisamos, tentando também os alimentos, porque começaram a chegar no Brasil, porque só para você ter uma ideia, até o comecinho dos anos 90 só existia ração em pó e rações em flocos.
entendeu? Aí começaram a chegar as bolinhas flutuantes, que a gente chamava grãos flutuantes, começaram a chegar bolinhas que afundavam, um pouco de pellets, um pouco de bottom, aqueles que afundavam. Então começaram a chegar uma comida liofilizada, comida seca, né? Que ia ter uns camarãozinhos secos, que eram também chegava para nós. E o que que acontece? Essa aceitabilidade. Então, às vezes, o importador, por exemplo, ele às vezes, num primeiro momento, importava uma pequena quantidade, claro, né? Com receio de que fosse o produto fosse ter saída, aquela coisa toda, e a gente testava o quê? A aceitabilidade dos peixes. Então até motivava os importadores ou os fabricantes a intensificarem a produção ou a, vamos dizer, essa coisa de trazer para o Brasil uma quantidade mais constante de determinados alimentos. Hoje você vê que tem uma gama muito grande de alimentos, tipos, né, de alimentos, e nós, da revista Aquarista Júnior, 1996, fomos talvez o pontapé inicial nessa coisa de, vamos dizer, incentivar a importação ou a fabricação, no caso, de variedades de formas e tipos de alimentos. Entendeu? Tanto, tudo é oferecido aos peixes, através de observações aos peixes, analisamos a qualidade não, a aceitabilidade no caso dos alimentos. E só para falar uma coisinha que foi nessa época também, então a revista 48, dá para ver aqui? Nós fizemos o quê? Na página 20, nós falamos, tá vendo aqui, o vongole? Não era tão usado pelos aquaristas, um pouco pelos aquaristas marinhos, mas quando eu ia nessas feiras livres, sempre eu via aquela conchinha vongole, que dá para ver aqui, ó, que é aquela conchinha redondinha, né? Tá vendo ela aqui? O que que acontece? Sempre eu via na feira, banca de peixe, tinha camarão, aquela coisa. Então eu comecei a pegar um pouco do vongole da feira, comprava lá na época, até hoje é assim, R$ 5, R$ 10. Colocava no congelador, o vongole congelava, entendeu? Hoje tem freezer, né? Então colocava no congelador, o vongole congelava. Vou dar para os peixes. Tirava a quantidade de vongole, 3, 4 conchinhas, dependendo. Tirava da geladeira, deixava num potinho, às vezes com água, num pratinho com água, para descongelar. Descongelando, ele já abria a casquinha. Já abria. E aí você abria a casquinha, no meio da casquinha tinha um molusco. Esse molusco era tirado da casca, dependendo do peixe. Só era aberto e jogado no aquário, para os peixes beliscar, mas eu normalmente tirava, aqui nas fotos eu coloquei aqui a ideia, tirava o molusco e cortava, picotava em pedacinhos pequenos conforme o tamanho do peixe. Então, até os peixinhos pequenininhos, vamos dizer um paulistinha, um lebiste, eu filetava bem pequenininho, com uma faquinha bem fina, e fornecia para eles. Então, nessa época, 1996, a gente fez testes práticos com alimentos naturais e divulgamos num artigo na revista a opção vamos dizer, de você poder fornecer para o peixe essa ideia de alimentos naturais. Então, na época, mais para frente, um pouco antes, não estou lembrado direito, fizemos, isso aqui é só um exemplo, né? Fizemos também com camarão cru, fizemos com peixe cru, na época era com pescada que a gente fez com sardinha também na época, mais para frente fez com merluza, que começou a ser uma opção para as pessoas mesmo comerem, em vez da pescada, comia merluza, né? Então o que acontece? Ao longo dos anos, fizemos com bloodworms, quando começou a chegar no Brasil, larvas de mosquito, larvas de drosófila, né? Que é a mosquinha da fruta, entendeu? Tubifex, Artemia salina, recém-eclodida, já fazia em criação de libista, essa coisa toda, mas começamos a fazer com mais intensidade. Tudo para quê? Para criar para o aquarista, além das rações que estavam chegando, que até hoje é importante, as rações que estavam chegando no mercado, então o carro-chefe, vamos dizer, o arroz e feijão da turma vai ser as rações, mas que você possa ter o entendimento, o conhecimento ou a receitazinha de como você pode fornecer um alimento natural para os peixes. Tá legal? Então o programinha de hoje está terminando. Programa número 64, é um prazer muito grande contar essas coisas de lembranças, de aventuras, vamos dizer, de fatos e coisas que foram acontecendo na história do aquarismo brasileiro e que foram, de uma maneira direta ou indireta, fortalecendo todo mundo. Tá legal? Uma boa semana para todos.
Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam e que na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta com um programinha todo, vamos dizer, feito com muito carinho para você, tá legal? Bye bye, tchau, até!